Rádio Comunitária. Roda a vinheta. E o nosso parceiro engenheiro de trânsito, Manuel Paiva, já está aqui. Bom dia, Manuel. Bom Seja dia. bem-vindo ao nosso programa. E o assunto de hoje eu já vou direto e venho direto das ruas também. Inclusive, lançamos uma enquete: a falta de um programa de conservação de manutenção do pavimento viário que pode provocar acidentes, mortes, prejuízos no trânsito. Sim ou não? Bom dia, Alex. Bom dia, Nanda. Bom Bom dia, dia, telespectador. Que bom nós estarmos aqui, nós estamos conversando com você. Esse assunto é muito importante, Alex, porque a extensão do sistema viário que andam os ônibus de Manaus é uma distância equivalente a 800 quilômetros, Alex. É mais extenso do que daqui para Boa Vista, é a mesma distância de que daqui a Porto Velho, né? Para Itacoatiara nós temos quase 279 quilômetros, Manacapuru 80 quilômetros, ou seja, essa é a dimensão do sistema viário nosso que só anda ônibus. O nosso sistema viário é muito maior, né? Ele é classificado os grandes corredores estruturais, as vias alimentadoras, as vias locais, as vias para pedestre, as vias aqueles lá do bairro da Dona Maria e do Seu João, que muitas vezes ele não tem calçada para caminhar, Sim. mas enfim, não é? Então, eu lhe digo o seguinte: o nosso sistema viário, o asfaltamento, a qualidade dele, e o sistema viário é feito para o automóvel, né? Então, normalmente, ele não tem um processo de conservação constante. É importante não só implantar o sistema viário, é importante fazer a conservação, fazer a manutenção. Vou lhe dar um exemplo, Alex. Tem um ouvinte do programa, o Miguel Brito. Ele disse: olha, Paiva, fala no programa que naquele trecho da Constantino Neri, entre o Boulevard Álvaro Maia e a Rua Pará, existem umas obras de saneamento naquele trecho. Sim. E São essas importantes. obras são constantes. São todo ano inconstantes, tem né? essas obras. O que evidentemente nos revolta, Alex, muitas vezes é que a prefeitura acaba de asfaltar um trecho de uma via, Sim. ela recapeia, e logo depois vem o serviço de telefonia, vem o serviço de dados, vem o serviço de água e esgoto, abre uma vala, não recompõe o pavimento como deveria fazer, fica o defeito, e isso pode gerar um incômodo ao motorista, né? Esse é um fato. O fato de que o nosso índice pluviométrico, a quantidade de chuva que cai em Manaus, ela é muito grande. O nosso sistema de drenagem das vias, ele não é o mais perfeito do mundo, ele tem falhas, e isso faz com que o pavimento vá se deteriorando. E isso requer um programa de manutenção e conservação muito rígido, mais intenso. E para resumir, Alex, o nosso sistema de pavimento, ele pode provocar acidentes, ele pode provocar incômodos, ele pode incomodar ao pedestre, ao motorista, ao motociclista, muito pedestre, inclusive. e leva a situações que pode provocar um acidente, a pessoa pode cair. Quantas e quantas pessoas não caem caminhando nessa cidade? Sim. Porque a nossa casa, Já ela é não irregular. é irregular. Não é, Quando não é tem calçada, né? Quando tem calçada. A gente falou da casa da Dona Maria do Seu José agora, Isso. na Zona Leste, na Zona Norte de Manaus, e não tem calçada na cidade E de Manaus. Alex, eu vou lhe dizer também, tem muita gente que ouve esse programa aqui. É o pessoal que mora na zona rural. É verdade. O pessoal da zona rural sofre muito mais, Porque a maioria das vezes não tem nem asfalto. não tem asfalto, porque são as estradas vicinais. E essas estradas vicinais, eu vou te dar o exemplo. Estrada do Brasileirinho, né? Lá na Zona Leste. Ela, por muito tempo, ela não era asfaltada, né? Então, as pessoas reclamavam, são os produtores rurais, são pessoas que têm a sua plantação. Precisa escoar, né? É. Ao longo da BR-174, ao longo da M010, ou seja, estão dentro do município de Manaus, a responsabilidade é da prefeitura. As pessoas, os estudantes, Alex, que estudam na zona rural, muitas vezes aquele ônibus que é pago pela
Prefeitura de Manaus, ele não pode trafegar com segurança, com regularidade, com conforto, né, para que ele possa chegar na sua escola. Ou seja, a nossa malha viária ela é muito grande. Manaus se espalhou. Manaus colocou esses 2.200.000 habitantes de uma maneira desordenada, fundo de vale, ela foi penetrando, os bairros foram sendo invadidos. Depois é que vem a reivindicação pela pavimentação, pela drenagem, pela água, pela luz, pelos serviços, e isso não acompanha. Então Manaus tem essa falha natural. Nós não estamos querendo culpar A ou B ou C. É natural. Manaus cresceu assim, desordenadamente. Tem participação na tela, coloca aí pra gente, por favor, Rodrigo, meu filho. É vídeo com áudio, mas vamos ver aí o que diz o texto também. Ah, não, é vídeo com áudio. Olha, Jorge, como é que tá aqui, ó. Cheia de buraco antes da Whirlpool. Olha aí, ó. Isso não é um buraco, não, é quase uma cratera antes da Whirlpool. Na Torquato Tapajós. Que é essa parte também, ó. É cheia de buraco antes de chegar o Baratão da Carne. É cheio de buraco, ó. Aqui, ó. Cheio de buraco na Torquato Tapajós. A principal rodovia. A Torquato Tapajós, a entrada e saída da cidade. A cidade e saída de Manaus. Ou seja, esse é o aspecto de que quem chega de Roraima, quem chega em Manaus, esse é o cartão de visita. Né? Infelizmente, isso é uma situação que, não só visualmente, mas vamos se colocar no lugar do pedestre. Né? Como é que ele vai caminhar aí? No meio do mato. Não tem, ele vai pra rua. Como é que o ciclista vai caminhar aí? Como é que o cadeirante vai andar? Como é que, ou seja, Alex, são situações onde o sistema viário não funciona, a calçada não tem, o cara do automóvel reclama que ele está desconfortável, ele está correndo um risco muito grande. Se nós formos no centro de Manaus, e tem isso também, tá certo? Um sistema de manutenção. Tem mais. Coloca a foto com áudio aí pra gente, por favor. Isso aí é lá na Redenção, na famosa Rua São Joaquim. Falta de tampa de bueiro. Ah, isso é o que mais tem. Isso tem no Boulevard Álvaro Maia. É no Boulevard mesmo, né? aí, ó. Aí Perto, é lá. exatamente. Já está isso há 15 dias, na principal via de Manaus. Isso aí todo mundo se depara diariamente esse risco. E eu estendo lá pro outro lado da rua. Mesmo. Lá pro outro lado da rua, quando você tá saindo da Maceió e pegando o Boulevard, descendo ali, você encontra não é a primeira um vez que a buraco gente enorme. recebe essa denúncia aqui. Não, não é. E lá, como eu te falei, tem um buraco enorme, todo dia passa ônibus lá, é o caminho que eu venho pra cá e todos os dias eu vejo que aquele buraco só tá aumentando. A gente já exibiu a reportagem aqui no Fiscaliza Geral, mas nada. E Agora, só aumenta Ananda, as aquele pessoas roubam tampa de bueiro, as pessoas Sim. roubam fiação de semáforo, as pessoas roubam fiação de energia elétrica, né? Existe esse mal brasileiro, esse mal manauara, esse mal amazonense que prejudica toda a cidade. E que isso, na realidade, requer uma providência dos órgãos de prefeitura, de companhia de energia, de companhia de saneamento, uma resposta imediata. O que mais nos incomoda, Alex, é a falta de resposta imediata para problemas como esse, que geram acidente, que possam gerar uma vítima. O que nós queremos é isso, olha, nós pagamos imposto, nós pagamos isso, o que retorno nós estamos tendo nesse nível de serviço? Para quem mora no centro, para quem mora no Alphaville, para quem mora no Alfredo Nascimento, para quem mora na invasão lá da Zona Leste e da Zona Norte. Ou seja, essa cidade, ela precisa ser tratada, esses serviços públicos, de maneira igualitária, justa. Ninguém está reivindicando coisas coisas que sejam banais, não. É a vida do dia a dia normalmente. O quanto isso atrapalha, por exemplo, quando numa Constantino Neri, quando numa via da Redenção, onde passa o ônibus, ele não pode trafegar, ele atola. Manuel, tem mais participação na tela, coloca aí, Ananda chama. Olha essa situação aqui no bairro Redenção, muitos buracos. Olha só. Meu Deus! Ei! Olha só. É o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje. Né? O quanto isso atrasa a vida do trabalhador, isso ele está Nós já fizemos trafegando matéria. pela rua, né? Essa é uma situação comum
das pessoas que moram em Manaus. Agora, detalhe, olha a profundidade desse buraco aí. Isso, exatamente. Ou seja, a falta de drenagem, a falta de calçada, você veja a conexão da calçada já está próxima à via. Um cadeirante não pode trafegar por esse trecho. Jamais. Né? Como é que as pessoas são tratadas? Como é que as pessoas são colocadas em terceiro plano? Né? Uma pessoa idosa, Alex, uma mulher grávida, que anda nesse daqui, olha o risco que ela possa correr. Deus o livre. No dia a dia. Ou seja, a consequência de uma ocupação desordenada, a consequência dessa falta de controle, e que existe sim a falha de manutenção, a falha ou seja, o código de postura, o código de obras, o plano diretor, ele precisa ser, porque está lá, isso é proibido, isso não pode fazer, isso é um direito do cidadão. Ele deve receber isso da prefeitura porque ele paga o IPTU. Sim. Né? Ele paga o IPTU. Manuel, e uma nota, se você tivesse que dar, eu quero que você seja muito sincero aqui, de 0 a 10 para essa mobilidade urbana que nós temos aqui na cidade de Manaus, essa pavimentação urbana. Eu diria que de 0 a 10 ela não seja superior a 5, Alex. Concordo. Ela é péssima, ela é comprometedora, ela não tem sequência, ela não tem um seguido. Olha, eu posso apontar, Estrada da Ponta Negra, ela é impecável, porque ela tem um programa de manutenção. E olha só, Alex, quando nós falamos da manutenção, nós não estamos falando somente do tapa-buraco. Nós estamos falando no problema da drenagem, é no problema da capinação, é no problema da limpeza da calçada, é no problema da ambiência e da manutenção do canteiro central, é no problema da sinalização, é no problema de que as pessoas se sintam à vontade de usar a via com segurança. Eu acho que esse é o aspecto de que o morador merece. Né? Porque em qualquer outro lugar, as pessoas, para viver numa cidade, elas têm essas mínimas condições de caminhar, de pegar o seu ônibus, transporte coletivo, com segurança, com informação, com opção que se tenha para seu deslocamento, com conforto, com confiabilidade. Ela possa utilizar uma motocicleta mais segura. Alex, isso é um problema de Manaus, mas também é um problema da cidade brasileira. A cidade nossa amazonense, se a gente for em Taquatiara, se a gente for em Manacapuru, né? Isso é comum, isso é cultural, onde na realidade a gente não tenha. Os gringos sempre disseram, né? O Brasil, ele é muito bom para implantar obras, mas ele é muito mal para manter a obra. Olha aí. Né? Que é muito mais caro, Alex. Nós temos a mania de fazer. Eu vou fazer uma escola, não faço manutenção, porque não tem no meu orçamento. Daqui a 2 anos eu vou reconstruir essa escola. Quando na realidade o processo de manutenção poderia ser um mutirão. Na realidade a gente sabe que eles querem desviar dinheiro, é por isso que acontece. Seja qual for, não acontece essa manutenção. Atitudes não republicanas. O mais importante é que isso sai do nosso bolso. É verdade. Né? E a qualidade de vida é ruim para aquela pessoa que é de baixa renda, está estudando numa escola em que o banheiro não funciona, que o lavatório não funciona, que a rampa para o deficiente não funciona, a água não funciona, né? O chuveiro não funciona, né? As instalações elétricas estão com falha, né? Ou seja, são essas coisas. Aquilo que nós fazemos na nossa casa, sabe, Alex? Queimou uma lâmpada, nós temos uma obrigação de ir lá substituir. Tá com goteira, porque nós vamos consumir mais? Vamos lá só aqui no TP rapidinho, já volto, tá? E um acidente matou uma jovem no bairro São Francisco. No local, 2 buracos colocam em dúvida de quem seria a responsabilização. O motorista do caminhão que passou por cima de uma jovem ao tentar se desviar dos buracos, ou os órgãos públicos diante da falta de pavimentação dos buracos na via. Tem um vídeo que registrou o acidente. Isso aconteceu no dia 4 de abril, na rua Valério Botelho de Andrade. O caminhão passou por cima da cabeça da vítima. E aí? De quem é a culpa? Pois é. Do motorista ou da prefeitura? É a principal via que tem no São Francisco. Nós verificamos também que é uma via de velocidade baixa, né?
Não, e já existe isso, a imprudência de alguém andar acima de 40 km por hora, lá na Valério via, Botelho né? de Andrade, uma rua estreita, que só dá um veículo por sentido, onde tem lugares para estacionar, tem lugares de serviço, aqui é perto de um supermercado, é numa descida, onde na realidade tudo favorece a um acidente e um incidente, não é? Agregado a quê? A uma falha específica no sistema viário, um buraco, onde alguém vai se desviar, e isso gera essa fatalidade. Essa fatalidade, existem buracos piores do que esse. Só que especificamente essa via aí são vários fatores. Alex, o que nós queremos no fundo nós queremos ver o seguinte, né? A ultrapassagem do motociclista pelo lado direito do caminhão. O caminhão, né, na realidade, vem com uma certa velocidade. Você veja que são fatos fatores, que contribuem para esse risco, essa estupidez. E a pessoa perdeu a vida, né, de uma maneira estúpida. Por acaso tinha um buraco no meio, mas por acaso tinha uma imprudência de usar uma via que não é adequada para a velocidade, para o tipo de ultrapassagem, né? Aí, Alex, o que mais nos assusta é que se nós formos investigar, como é que estava a situação desse motorista da caçamba? Como é que estava a situação legal do motorista da motocicleta? Ele estava habilitado ou não? A pessoa que ia na garupa dele era acostumada a fazer, tinha noção de segurança, de como deve se portar, né? Como deve ser. Ou seja, são fatores de riscos que levam essa vulnerabilidade das pessoas. Vamos para a enquete. Coloca o resultado da enquete aí pra gente. Ana, chama você que Olha aí. leu, você que fez o comercial da enquete ontem. A falta de um programa de conservação e manutenção do pavimento do sistema viário pode provocar acidentes, mortes ou prejuízo no trânsito? A maioria das pessoas responderam que sim. E eu também vou já deixar minha opinião. Eu também acho que sim. Manuel. E eu gostaria também. de salientar mais uma coisa que você comentou agora a respeito do motociclista, né? Que ele ultrapassou de forma incorreta. Diariamente eu vejo isso no trânsito de Manaus. Infelizmente, mas isso é um tema para outra sexta-feira. Quando você vier novamente, a gente vai debater Manuel, esse tema. muito obrigado. Obrigado, prazer ver Obrigada, vocês Manuel. aqui. Bom final de semana, parabéns pelo Amém, programa. por Foi um todos prazer nós. pela oportunidade.